Muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre um personagem da Bíblia específico, João, mas também vamos estar trazendo para vocês os 4 tipos de temperamentos e vamos falar sobre o temperamento de João hoje. Por que, Elida, trazer esse autoconhecimento é importante? Porque quando eu e você entendemos como nós funcionamos, nós vamos ter controle e vamos entender como reagimos a determinadas situações, como outras pessoas também que têm outros perfis também agem, e como isso vai nos ajudar no dia a dia a ter sabedoria. Por que falar sobre João? João também tinha um apelido, filho do trovão. João era um dos apóstolos que mais estavam com Jesus, tinha intimidade. Em relatos muito importantes, sempre estavam ele, João, Pedro e Tiago. E por que que a gente vai falar sobre isso? Hoje eu queria que eu falasse sobre autocontrole, autodomínio. E nós temos personalidades diferentes, nós somos únicos em nossa maneira de ser, a maneira como Deus nos criou, cada um tem suas peculiaridades. Mas vamos ver Marcos, capítulo 3, 16, 19, vamos falar de João, e depois a gente vai entender um pouquinho sobre os perfis e os temperamentos e sobre autodomínio. Aqui, João capítulo 3, 16, capítulo 3, 16 de João, desculpe, de Marcos, capítulo 3, versículo 16 a 19, diz assim: A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges. Então, João e Tiago, Jesus chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, veja bem que eles tinham essa característica, filhos do trovão. E por quê? Porque eles eram pessoas que a gente costuma chamar dos 4 perfis, o mais impulsivo, né? O que toma iniciativa, que é o colérico, né? Ele é determinado, é persistente, é explosivo, é emotivo e toma iniciativa. Agora aqui vamos ver um relato que fala da característica em ação da personalidade de João e de Tiago. Lucas capítulo 9, versículo 54, diz assim, ó. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Aqui eles estavam em Samaria e eles não foram bem recepcionados, e então, por zelo, né, eles queriam defender Jesus e achar que, já que não estavam dando ouvido ali à pregação, a boas novas, eles já queriam já mandar fogo do céu. Então, isso é o quê? Um traço de personalidade do colérico. Mas vamos entender um pouquinho sobre esses traços de personalidade, que eu quero que vocês tenham um entendimento e consigam se avaliar, veja qual é o perfil que você é mais parecido ou as pessoas que você convive, que isso vai ajudar você a ter mais autodomínio, mais autocontrole e saber lidar com as pessoas no dia a dia. O sanguíneo são 4 perfis, geralmente as pessoas têm dois. E algumas pessoas têm um perfil mais destacado. Quando você olha para elas, você já consegue ver, como é o caso de Tiago e João. O sanguíneo, a pessoa que tem um temperamento sanguíneo é caracterizada por mais extrovertida e otimista. É aquela pessoa mais comunicativa, né? Ela é amável, simpática, é calorosa, está sempre alegre, né? O colérico, que é o perfil que a gente está falando aqui de Tiago e João. Pessoas com temperamento colérico são mais explosivas, são pessoas dominadoras, são pessoas determinadas, impulsivas, são líderes e são bons planejadores, ok? Fleumático. O fleumático é aquela pessoa que faz tudo para evitar o conflito. Então, elas são pessoas dóceis, pacíficas, sonhadoras, positivas e disciplinadas. O melancólico. O melancólico são pessoas sensíveis nas emoções, são pessoas detalhistas e gostam de ficar mais quietinhas, são as pessoas mais caladas. Então, todos os temperamentos, ele não tem um bom, não tem um ruim, cada um tem seu perfil, né? Mas a gente precisa se conhecer e entender por que que a gente age em determinadas situações. É óbvio que Jesus não permitiu que Tiago e João se comportassem daquela maneira, mas hoje, como é que a gente pode, quem tem, por exemplo, um perfil mais como o de João,
como de Tiago, o que que essa pessoa precisa ter? Todos nós precisamos ter, mas mais essas pessoas que têm um perfil já mais incisivo, de tomar iniciativa, são pessoas mais temperamentais, vamos dizer assim. Controlar as nossas emoções, o que nós falamos, o que nós sentimos. Porque, né? A nossa vida, ela precisa ser dirigida não por emoções, porque todos nós temos emoções, sentimentos, mas não pode ser dirigida por emoções negativas. Essa é a realidade. E se você é um cristão e você quer fazer a vontade do Senhor, você tem que fazer não o que sua carne, a sua predisposição de temperamento, você vai deixar ele comandar a sua vida, mas você vai deixar os princípios de Deus comandar a sua vida. E se você, como cristão, já aceitou Jesus, e você tem o Espírito Santo morando em você, o Espírito Santo, ele vai habitar em nós e vai nos ajudar a produzir os frutos do Espírito, que é amor, bondade, temperança, é, autodomínio, mansidão, né? Então, o contrário também, porque as pessoas nos enxergam, nós somos a Bíblia viva, as pessoas leem as nossas atitudes, leem a nossa personalidade, e elas começam ali até mesmo a falar do nosso Criador por conta de nossa personalidade, do nosso comportamento. Então, Provérbios 25, 28 diz que como uma cidade com seus muros derrubados, assim é que não sabe se dominar. Então, o autodomínio, nesses últimos tempos, onde as pessoas estão cada dia mais explosivas, menos empáticas, vamos, como cristãos, exercitar isso, né? Esse autocontrole. Primeiro, reconheça a sua natureza, por isso que eu falei um pouquinho aqui dos perfis, para a gente se autoconhecer. Planeje suas ações e seus objetivos, não deixe, não haja por impulso, respire, né? Porque quando a gente respira no momento de irritabilidade, você oxigena o cérebro, você dá tempo de raciocinar, de pensar, de avaliar, de se autocontrolar, né? Conte até 10, 20, 30, 100, se necessário for, tá? Reflita sobre Jesus, como ele agia, como Jesus ele tinha autodomínio, temperança. Lembra lá do relato quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai lá e coloca, e Jesus disse que não era pela espada, não era daquela maneira. Então, ore também pedindo a natureza de Cristo, para que você possa refletir a natureza de Jesus, como eu também. E o mais importante, por quê? Porque a gente vai estar honrando o nosso Pai. Não deixe que o inimigo, ele entre na sua alma, ele entre nas suas emoções e tenha controle, a ponto de você depois ficar arrependido de algo que você não fez. Então, dos 4 temperamentos, cada um tem pontos fortes e pontos fracos. Se identifique, pesquise um pouco mais sobre isso. Se você é colérico, se você é sanguíneo, que são os perfis mais é, tendenciosos, vamos dizer assim, à perda do autodomínio, tome esse cuidado, se autoavalie, ore, produza os frutos do Espírito, para que a gente seja abençoado e não venha ter tristeza, né? Então, as pessoas que elas têm uma amizade chegada com Deus, por meio de oração, por meio de leitura da Bíblia, à medida que nós vamos pegando os nossos 5 sentidos e nos inundando de coisas positivas. Quais são os 5 sentidos principais para a gente alimentar a alma? O ouvir e o ver. Né? Ver coisas positivas, ler coisas positivas, coisas que vão melhorar a nossa personalidade, e sem se falar no prato principal, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida com autodomínio, com autocontrole. Eu espero que esse vídeo tenha feito você reflexionar sobre quem é você, como você tem agido, e se você principalmente está fazendo a vontade daquele que te chamou nessa terra, que te deu tudo. Então, a única coisa que nós podemos dar de volta para Deus é nossa obediência, é nos dedicar, nos esforçar para fazer a vontade dele e não da nossa carne. Que o Senhor abençoe e até o próximo vídeo.